Bruno Teixeira conversando ao vivo com a gente. Nós estamos falando sobre a Operação Arena, mas agora, atenção, notícia que chega sobre uma outra operação, a chamada Operação Sem Desconto, a prisão, agora de manhã, e Theo Cury já está aqui com a gente para nos contar de quem se trata. Polícia Federal efetua prisão de foragido da Operação Sem Desconto, ou seja, estamos falando agora de uma outra investigação, de outra operação. Um homem que era procurado desde novembro de 2025. E aqui eles foram bem sucintos, 2 parágrafos apenas. A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira, ou seja, foi publicado agora, foi anunciado agora, mas a prisão ocorreu na quarta-feira. Um investigado da Operação Sem Desconto, que estava foragido desde novembro de 25. O homem apresentou-se na superintendência da Polícia Federal no DF e será encaminhado ao sistema prisional após o procedimento de praxe. Theo Cury, nos explique, por favor, estamos falando de quê, de quem e qual a importância deste homem diante da investigação da Operação Sem Desconto. Bom dia. Bom dia para você, Elisa. Ótimo dia para quem acompanha a gente. Primeiro, uma decisão importante, ele se entrega à Polícia Federal depois de meses foragido, está desde novembro do ano passado com uma ordem de prisão contra ele, que é investigado junto com a Confederação no âmbito dessas investigações que apuram fraudes e os descontos ilegais dos descontos associativos de aposentados e pensionistas. Uma investigação que tramita lá no Supremo Tribunal Federal, está sob a relatoria do ministro André Mendonça. Tanto ele como a Conafer são figuras centrais nessa investigação. Ele já havia sido indiciado pela Polícia Federal no âmbito do inquérito, junto com outras 47 pessoas, nesses descontos associativos que trouxe prejuízo para inúmeros aposentados e pensionistas aqui no Brasil. E aí havia essa determinação para que fosse cumprida a prisão dele. Ele estava foragido da justiça e agora se entrega às autoridades, aos investigadores da Polícia Federal, lá na Superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal. Isso muda a investigação, pode fazer com que haja caminho para, por exemplo, uma delação premiada. Já houve algumas tentativas de delação premiada no âmbito dessa investigação sobre o INSS. O Camisotti, que é um dos investigados, um dos nomes centrais dessa investigação, fechou uma delação premiada com a Polícia Federal. Depois a Procuradoria-Geral da República solicitou que fosse desfeito esse acordo por não haver participação do Ministério Público Federal. Nunca avançou essa nova tentativa de um acordo de delação premiada. E a investigação vem caminhando por conta própria desde então. Nas mesmas linhas do que acontece, por exemplo, no caso do Banco Master, são investigações diferentes, mas com esses flertes de tentativa de delação premiada nessas investigações. Então, o Carlos Roberto Ferreira Lopes, investigado por esses descontos nos indevidos de aposentados do INSS, entrega à Polícia Federal e mostra uma nova fase dessa investigação. Isso pode fazer com que esse caso chegue a um outro patamar agora com a decisão dele de se entregar aos investigadores. Theo Cury, conversando com a gente sobre esta prisão, portanto, a gente está falando de alguém que estava foragido já há alguns meses. Carlos Roberto Ferreira Lopes estava com a prisão preventiva já decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Theo, e tudo que a gente fala de INSS está sob trabalho de André Mendonça. Ele é o ministro responsável por isso. Então, ele já tinha autorizado essa prisão, visto que a polícia encaminha o pedido, mas quem gabarita mesmo, quem viabiliza é sempre a Justiça. Exatamente. Então, o ministro já tinha viabilizado isso, só que ele estava há meses foragido, não conseguiram encontrá-lo, até que agora ele que se entregou. A informação que a gente tem é isso, né? Que ele mesmo foi até a superintendência. Isso, ele que estava foragido, foi até a Superintendência da Polícia Federal. Vou até compartilhar com vocês uma publicação que foi feita pelo então responsável pela CPMI do INSS lá no Congresso Nacional, o Carlos Viana. Ele fez uma publicação. Ele que cantou, inclusive, a bola hoje cedo. Ele disse o seguinte, que após 9 meses foragido, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, se entregou à Polícia Federal.
Ele foi preso em flagrante durante o depoimento na CPMI do INSS por ordem dele, por falso testemunho, mentiu deliberadamente sobre o esquema. Segundo a perícia da Polícia Federal, diz ele, a Conafer desviou cerca de 640 milhões de reais dos aposentados. 9 meses depois, a Justiça começa a alcançá-lo. Publicação dele, que foi uma figura importante dentro da CPMI do INSS lá no Congresso Nacional, algo que trouxe também um desgaste político para o governo, aquela tentativa de convocação, por exemplo, do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfim, tudo isso trouxe um desgaste, e essa investigação, ao mesmo tempo em que aconteceu lá na CPMI do INSS, também aconteceu e vem sendo, e aí respondendo a sua pergunta, vem sendo conduzida pela Polícia Federal sob a coordenação do ministro André Mendonça. Ele que assumiu grandes casos nos últimos meses, é relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal desde fevereiro desse ano e é responsável pela condução das investigações das fraudes também do INSS. São duas grandes investigações que têm um impacto político e eleitoral também muito grande, que vem sendo usados nessa artilharia de diversos candidatos à presidência, mas também aos governos. Então, esse era um ponto que ainda estava em aberto no âmbito dessa apuração, daí essa entrega dele, ele se entregou hoje à Polícia Federal depois de 9 meses foragido e com um mandado de prisão em aberto por determinação do ministro André Mendonça. Elisa. Compartilhando aqui mais informações, e aí eu vou conversando aqui com vocês, o Theo Cury também vai apurando aqui mais questões e a gente vai ao vivo construindo esse grande quebra-cabeças que é noticiar para vocês ao vivo. Bom, tem aqui a matéria assinada pelo Theo Cury e pelo Caio Junqueira, que em instantes a gente coloca inclusive em tela aí para vocês. Basicamente, PF prende presidente de associação envolvido no roubo bilionário do INSS. Portanto, aquele notificar publicamente no ano passado, quando nós acompanhamos pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, quando eles vieram a público dizer que havia um problema gigantesco no INSS e que na sequência desencadeou investigações, evidentemente quando expuseram isso já era sabido, né, já tinham ocorrido investigações para que eles tivessem essa certeza de falar isso publicamente. Na sequência, muitas operações da Operação Sem Desconto, tivemos CPMI do INSS e, desde então, o noticiário compondo, né, a cada dia quais são as pessoas presas e investigadas. Agora, a informação é essa. A Polícia Federal prendeu, ele se apresentou na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. E aí, quais são as informações que a gente tem aqui, acrescentando aquilo que, inclusive, o Theo já disse e procurando aqui novos elementos. Presidente é a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Então, nós estamos falando de um setor da sociedade que tem uma importância gigantesca, que diz respeito à agricultura familiar, que é o sustento de milhares de famílias que cuidam da terra, que aprendem a cuidar da terra e assim sobrevivem. Nós estamos falando do presidente desta confederação, Carlos Roberto Ferreira Lopes. Como a gente já falou, entregou-se nesta quarta-feira, mas a informação foi divulgada somente agora, de manhã. E a gente já de bate-pronto te conta. Aí tem... Vamos avançar nisso, é uma grande dúvida, né? Há quem diga, e a matéria do Theo e do Caio Junqueira expõe isso, que esta prisão pode abrir caminho para a delação premiada, que é aquele momento em que você coloca novos elementos, você denuncia algo, a delação em si não é uma prova, você pode falar o que quiser, mas você tem que provar aquilo que você disse, né? Você dá elementos, a polícia vai compreender o que é fato e o que não é, a partir disso compreende o quanto é válida essa delação premiada se ela ocorrer. Reiterando, ele já estava com pedido de prisão, expedido pelo ministro André Mendonça, que é o responsável por tudo aquilo que diz respeito ao INSS, estava foragido desde novembro do ano passado. E ele já havia sido indicado pela PF no primeiro inquérito do caso, junto com outras quase 50 pessoas. Acho que eu falei errado, né? Indiciado, tá? Indiciado. Aqui, a Conafer é considerada a entidade com elos com o Centrão. O principal elo da associação
foi André Fidelis, diretor de benefício do INSS até julho de 24, que foi exonerado do cargo após uma série de reportagens abordarem esquemas fraudulentos de descontos sobre os vencimentos de aposentados. E aí aparecendo a imagem de Carlos Roberto Ferreira, que foi a CPMI do INSS. Vocês estão vendo aí que a imagem é de uma comissão. Ali pelo fundo da imagem você consegue conferir que é um ambiente onde ocorrem as comissões. E foi uma comissão mista, né? Foi a CPMI do INSS. Temos então a informação de que ele se entregou e agora é mais um nome em cima desse caso que envolve tanta gente, desde o chamado careca do INSS, os contornos que têm a ver com suspeitas em cima do filho do presidente da República, as questões de Roberta Luxinger e o entendimento de quem fez parte de um esquema capaz de tirar dinheiro de aposentado, de pensionista, que são aquelas pessoas que têm que ficar na fila da farmácia pesquisando o preço mais barato do remédio para ver se o dinheiro dá para comprar todos os remédios. É esse tipo de gente que foi roubada, que foi lesada por todas esses acusados ou suspeitos, a depender dos nomes em questão. Theo, a gente sabe se agora, ao ser preso, tem uma audiência de custódia ou se tem toda uma caminhada jurídica daqui para frente ou, por enquanto, a Polícia Federal a gente não tem muitas informações? Olha, a própria Polícia Federal, se eu não me engano, naquela nota, eu vou pegar ela aqui novamente, só para a gente dar certinho, a Polícia Federal disse que ele se apresentou ontem à Superintendência Regional da Polícia Federal no DF, que vai ser encaminhado ao sistema prisional após os procedimentos de praxe, então deve passar por um exame ali de corpo de delito. Não fica claro se vai haver de fato uma audiência de custódia, porque ele não foi preso, ele que se entregou. Então, mas esses procedimentos de praxe de início, de dar entrada no processo, no sistema prisional, isso vai acontecer ao longo dessa manhã, muito provavelmente, uma vez que ele se entregou ontem à Polícia Federal, lá no Distrito Federal, depois de 9 meses foragido e com um mandado de prisão em aberto determinado pelo ministro André Mendonça. Muito bem, estamos aqui acompanhando, portanto, esta prisão. Assim que nós tivermos mais informações, a gente conta para vocês. Nesta manhã de quinta-feira, dia 13 de agosto de 2026.